Olá, sou Walter Palácio, idealizador da Run for Them, do For Them. Estou aqui na TV Relacionamento, um prazer estar aqui. Obrigado. Olá pessoal, vamos começar mais um Virando o Jogo com Luciana Kazaki e a nossa entrevistada de hoje é a Daniela Paviani. Dani, que prazer receber você aqui. Prazer também, muito obrigada pelo convite. Que bom, fico muito feliz. Eu vou falar um pouquinho da Dani para vocês. Ela é coach e terapeuta holística. Ajuda mães e mulheres a transformar a sua vida. Um assunto muito importante, tenho certeza que todas vocês vão gostar. Agora fica com você, Dani. Conta pra gente um pouco. De onde surgiu a ideia? Por que virou coach? Conta um pouco da sua história. Ok. O coach, na verdade, ele surgiu assim de uma crise existencial, né? Digamos assim. Começou quando eu estava procurando assim o que fazer, né? O que fazer da vida. Aí eu conheci o coach, conheci a parte de terapias holísticas. Comecei a procurar primeiro para mim, para eu poder me identificar, Sim. me achar, o que eu vim fazer nesse mundo. Que é o principal, né? Qual a minha missão, o que eu vim fazer nessa terra. E aí depois disso foi fluindo. E com a maternidade isso fluiu muito mais aflorado, digamos assim. Sim, mas antes de você virar mãe, você tinha uma outra carreira. Eu sempre trabalhei na área administrativa, Tá. Desde os meus 15 anos eu trabalho, então sempre trabalhei em empresas, na parte de administração, nessa parte... Então assim, já era uma rotina, já era uma coisa assim que eu estava acostumada a fazer. Sim. E aí depois que eu virei mãe, aí as coisas mudaram completamente. Muda completamente a nossa vida. Completamente. E aí eu trabalhava numa empresa, numa multinacional. E assim que, faltando mais ou menos um mês para acabar minha licença maternidade, eles já falaram que eu não precisavam mais do seu serviço. Eu já seria dispensada. Que legal, né? Nossa, demais. Seria dispensada, e aí eu falei, e agora, né? O que fazer? O que fazer com o filhinho em casa? Né? Com o filhinho pequeno em casa, o que fazer? E aí também, por um lado, também aquela rotina de acordar muito cedo, ter hora para entrar, não ter hora para sair. Aqui em São Paulo as coisas são muito corridas, Sim, a gente tudo. demora muito no trânsito, demora muito no transporte, enfim. Sim. Então eu chegava em casa muitas vezes muito tarde, então isso depois da maternidade já não fazia mais sentido. Tá, né? Então eu falei... Há males que vem para o bem, então. Podemos dizer que foi por uma boa causa, você acabou sendo mandada embora, né? Por causa do filhinho que nasceu, que tinha que dar mais atenção para ele, mas daí você arranjou uma outra coisa, que hoje em dia você tem mais tempo para cuidar dele, certo? Certo. E aí eu falei assim, e agora, como conciliar essa parte de carreira e maternidade, né? Que aquela rotina já não fazia mais sentido e ao mesmo tempo eu também não queria deixar de trabalhar, Sim. deixar de fazer. Até que no começo, assim, nos 2 primeiros anos dele, eu me dediquei completamente à maternidade. Tá, muito importante também. A partir disso já começou a vir aquela vontade de voltar, porque ele já estava um pouco mais independente, já Sim. começou a fazer as coisas. E aí eu falei, agora eu preciso voltar para mim mesma, né? E aí eu comecei a buscar o que fazer, e aí o coaching entrou na minha vida. E eu comecei a estudar, fiz a minha formação, e aquilo foi abrindo assim um leque, um mundo de oportunidades e de coisas assim, de aprendizados. E aí eu falei, por que não? Né? Por que não ajudar outras mães a encontrarem esse caminho também? Né? Sim. Seria essa balança, né? Entre a carreira e a maternidade, essa medida. Qual a sua medida? Porque cada mãe tem a sua. Com certeza. Cada um tem seu tempo, seu momento. E acho que o fato da pessoa, quando a gente vira, né, se torna mãe e você é dispensada de uma empresa que você está, né, há muito tempo trabalhando, realmente a nossa cabeça, acredito que fique muito confusa. E aí você parar e pensar que realmente tem um momento de você cuidar do seu filho, mas você também pode cuidar de você. Que é muito importante a gente cuidar de você e não parar. Para quem está acostumado a trabalhar a vida inteira, de repente você é mandado embora. Cuida do seu filho, chega um momento, que foi o que aconteceu com você. Você tem que voltar para você, cuidar de você, ouvir o que você pode fazer para você de bom e poder passar para as pessoas. Sim, e aí começou a dar aquela vontade de realmente conciliar as duas coisas, porque
eu não queria só mais ficar fazendo as coisas de casa, o trabalho de casa, mas também não queria sair às 6 da manhã e voltar às 8 da noite. Sim, com certeza. Então, aí veio essa parte também de empreender, veio o empreendedorismo nessa parte. Que aí eu comecei a buscar, estudar, fazer terapias e buscar o que eu poderia ajudar outras mães a encontrarem também. Porque quando você também encontra a sua missão de vida, a gente fala assim que são 2 momentos importantes na nossa vida, né? Sim. O primeiro é o nosso nascimento. Sim. E o segundo é quando a gente descobre o que a gente você veio gosta. fazer aqui nessa exato. vida. Todo mundo tem uma missão, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas não é todo mundo que descobre também, né? Às vezes a pessoa passa a vida toda e não passa sabe. a vida toda e não sabe o que veio fazer. E quando você descobre a sua missão, parece que sai uma cortina assim da sua frente. E assim, claro que todo mundo precisa trabalhar, Sim. mas trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama, com a sua missão de vida é completamente diferente. Com certeza. Você trabalha com amor, você trabalha com paixão e dá sim para conciliar a maternidade com a carreira, né? Precisa de algumas táticas, mas dá para conciliar sim. Eu falo por mim, eu tenho 3 filhos, outro dia eu fui numa palestra, e olha que eu faço muita coisa por dia, eu sou muito ativa, eu não gosto de ficar parada em casa sem fazer nada, só cuidando das crianças. Tem que cuidar das crianças, fazer minhas coisas, voltar e continuar cuidando. E eu fui numa palestra, inclusive foi do Bradesco, falando das mulheres empreendedoras, né, que hoje em dia só se fala em empreendedorismo feminino, né, o que mais se fala hoje é isso. E a tendência é crescer cada vez mais. E Dani, eu ouvi uma mulher delas falando, uma das entrevistadas, quanto mais filho você tem, mais você aprende a se virar. Porque eu falava, gente, eu tenho 3 filhos, só que eu nunca parei para pensar, não vou parar de fazer isso. Pelo contrário, quanto mais filhos você tem, eu acho que você tem que fazer mais coisas, né? Então você consegue cuidar da casa, do marido, dos filhos e ainda conseguir trabalhar. Sim. É uma loucura, mas porque você se adequa, né, à necessidade. Então você vai precisando e você nunca para. É engraçado isso, né? E eu ouvi uma frase esses dias muito interessante. Filhos costumam parir grandes empreendedoras. Perfeita. É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente está ali naquele mundinho, trabalhando numa empresa, não tem nada de errado com isso. Sim, tem muitas pessoas que se adaptam e está tudo bem. Com certeza. Mas muitas vezes aquilo acaba se tornando um comodismo. Você se acomoda. Está ali, está bem, está trabalhando, está recebendo seu salário e está tudo certo. Mas aí parece que quando você tem filho, assim, parece que, não sei, o mundo muda completamente, suas prioridades mudam, seu ponto de vista muda. Você quer trabalhar, mas você quer estar com o filho, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar das suas coisas pessoais, de você mesma, né? Da sua saúde física, mental e espiritual. Nós somos super mulheres, né? Porque a gente faz de tudo, né? A gente tem que cuidar de tudo. Cuidar de tudo. A gente não tem como cuidar só de uma parte, né? Não. Ainda bem, porque nós somos multitarefas, né? Com certeza. E conseguimos dar conta de tudo. Às vezes nem tão perfeito, mas a gente consegue sim. E é muito importante. Até para a própria autoestima também, né? Hoje em dia eu tenho visto também muitas mães que chegam para conversar comigo com uma autoestima baixíssima. Acho que é o que mais tem hoje em dia, né? Sim. E às vezes... Mas devido à licença maternidade ou devido por ter sido mandado embora? Porque você lida com pessoas, né, que foram... Então, acho que o que você ensina? É as mulheres que tiveram filhos, né, a poder dar para elas o caminho que elas podem seguir a vida e empreender novamente, né? E as mães que trabalham, enfim, ou mulheres sem filhos também. Sim, das 2 partes também, né? Tanto que é um pouco mais difícil para a mulher com filho, sim, que no caso seriam as mães. Mas muitas vezes também para as mulheres em si, porque as mulheres também sofrem muito preconceito hoje em dia, né? Porque tem muitas empresas, por exemplo, que não contratam mulheres, mesmo que elas não tenham filhos, já pensando que elas podem vir a engravidar, que absurdo, e aí já não contratam. O que seria do mundo se não fosse nós mulheres, né? Como que as pessoas iam nascer? Exatamente. Na começo de conversa, né? Mas é um absurdo isso. Então, tem algumas empresas que já pensam nisso. Que tem alguns departamentos que são um pouco mais estratégicos. Sim. Que eles já não contratam Preferem contratar homens, né? Porque o homem não vai dar trabalho, não vai gerar filhos, enfim. Porque o homem, quando ele tem filho, na rotina dele, digamos que no dia a dia, poucas coisas mudam. Sim. Né? A vida dele continua igual, né? Continua igual. Né? Talvez tenha só um gasto a mais ali. Mensal, as despesas vêm à parte, né?
Mas o dia a dia mesmo, o levar a criança no médico, cuidar, aquele período inicial que você tem que amamentar exclusivamente, que você tem que cuidar. Então, todo esse preparo é da mulher. Nós, mães, fazemos isso, né? Então, assim, essa carga fica muito em cima da mulher e muitas empresas acabam fazendo isso, acabam sofrendo esse tipo de preconceito. É verdade. Né? Então, assim, tem aquelas mães, por exemplo, que tiveram filhos e elas foram demitidas, então não tem muito o que fazer, ela vai ter que procurar um novo emprego ou começar a empreender. E tem aquelas mães que voltam até a trabalhar na mesma empresa que estavam trabalhando, mas passa um mês, passam 2 meses, ela já começa a dar, né, um desconforto. Sim, e ela mesma já quer sair, ela mesma já não quer mais fazer parte daquela pelo rotina. fato de você ter o horário de entrar, o horário de sair, você tem uma criança lá em casa te esperando, às vezes nós mães queremos, né, ter um horário, mas que a gente possa fazer o nosso horário, né, isso muda muito. Muda muito. Então, assim, para essas mães que estão trabalhando, mas querem sair desse trabalho para ter um pouco mais de qualidade de tempo com o filho, a gente faz uma transição de carreira, que a gente chama de TCC, né? Que é uma transição de carreira consciente. Tá. Então, você não sair, tipo, chutando o pau da barraca. Sim. E desesperadamente naquele momento que você está ali com as emoções afloradas, que a gente fica, com principalmente certeza. no puerpério, né? Então, você faz uma transição de carreira consciente. Então, a gente faz todo o passo a passo para você ir fazendo, para você ir se desligando da empresa de uma forma gradativa, para que você possa ou ficar um tempo sem trabalhar, ou você já ir fazendo uma transição para uma nova carreira, né? Para um novo trabalho, um novo empreendimento, enfim. É porque hoje em dia nós estamos numa época, né? Antigamente não, as pessoas eram uma profissão só. Então é médico, dentista, advogado, óbvio que hoje em dia as profissões continuam e muito bem, só que a gente tem mais opção hoje em dia. Sim. Né? Você foi mandado embora de uma empresa, você foi lá e fez coach. Hoje você está atendendo as pessoas, fazendo bem para elas e para você. Sim. Entendeu? A mesma coisa eu trabalhava em estacionamento, ainda trabalho, 16 anos no ramo, resolvi virar entrevistadora. Então a gente consegue conciliar. Então a tendência é crescer e as pessoas terem cada vez mais carreiras, não uma só. Porque eu acho que hoje em dia a gente nem pode mais depender de uma coisa só, né? O negócio não ficou ruim, não ficou mais ou menos no lugar, mas você tem uma segunda opção. Sim. Então acho que isso é muito importante. E eu estava fazendo até um curso pela PUC do Rio Grande do Sul, e eles estavam falando justamente sobre isso, sobre essa segunda carreira. Então a gente tem a nossa carreira base, né? Muitas pessoas têm a sua carreira base, a base é a administração de empresas, mas aí com o tempo você olha e fala, bom, isso aqui não está fazendo muito sentido ou está faltando alguma coisa. E aí você vai se redescobrindo e vai pulando para uma segunda carreira, que essa segunda carreira pode complementar a primeira ou ser completamente diferente. Exatamente. Né? Para mim, complementou. Para mim é totalmente diferente. Né? E tô super feliz, tô amando o que eu tô fazendo, né? E a gente tem que gostar. Quando você acha uma coisa que você gosta, a gente faz com amor. É a sua missão. Exatamente, é a nossa missão. E olha que eu demorei para descobrir, mas eu tô amando e tô muito feliz. E acredito que você também. Com certeza. E tem muitas pessoas que antigamente também faziam a primeira formação porque tinha aquela obrigação, né, dos pais, muitas vezes. Tem que ser médico, advogado, dentista, aquela coisa toda. Alguma coisa assim, aquela carreira de... né, diplomática, assim, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. E a tendência, acho que vai ser, não piorar, mas melhorar pelo fato de você deixar abrir um leque maior, né? Das pessoas terem mais opções para escolher. E hoje em dia as pessoas estão buscando mais conhecimento, né? Buscando mais o autoconhecimento. Então, você fala, mas chega um momento que você fala, tá, mas e aí, o que eu vim fazer aqui? Sim. Isso aqui já não está mais fazendo sentido. Então você começa a procurar outros caminhos e de repente você descobre que você fala, poxa, é isso. Aí você vai afinco no que você quer e consegue, começa a estudar, começa a procurar formações, começa a entender um pouco melhor o assunto e vai embora. E aquilo te faz muito bem. Talvez aquilo fazia bem até um certo período, depois já não faz mais sentido. E por que não mudar? Exatamente. Tem que ter coragem, não é? Temos que ir atrás dos nossos sonhos, dar a cara para bater. Não, a gente vai receber sempre, é com não que a gente cresce, não é verdade? Às vezes a gente recebe alguns nãos e tem uns nãos que vêm para bem. Mas tenho certeza disso que os nãos vêm para bem. Isso é certeza absoluta, porque a gente tem mais vontade de fazer o que a gente gosta, né? E o coragem não deixar de fazer, né? O coragem é você ir
mesmo com aquele medo, mesmo com aquela, né, sensação, e você Sim. ir, né, enfrentar o medo, porque... Com certeza. Né? O medo engole a gente. Sim, senão você não faz nada. E como é que é o feedback dessas pessoas que você está atendendo das mães? É rápido? Como é que é um período? Como é que funciona isso? Olha, eu tive uma cliente, uma coach, que... Coach é quem atende, quem faz coach, é isso? É Tá. o cliente, né? Quem faz o processo de coaching. Tá. Ela, acho que mais ou menos é que depende de pessoa para Sim, pessoa, claro. Mas eu lógico. tive uma que em um mês mudou completamente de carreira. Ela também tem 3 filhos e não sabia o que fazer, estava super perdida. E aí a gente foi fazendo o processo de coaching, descobrindo dons, talentos, o que gosta de fazer. E hoje ela está super bem trabalhando e está muito feliz. Olha Então, que assim, bacana. tem várias etapas e você vai indo e vai se redescobrindo, na verdade, né? Porque o coaching é uma autodescoberta, né? Uma autoavaliação, você vai se redescobrindo e é muito bom. É porque o que a gente mais escuta hoje em dia, né, Dani? Ah, eu fiz coach. Ah, eu descobri isso. A outra, eu fiz coach. Ou as pessoas se tornam coach, ou quem faz coach é coach. Uhum. Então, o que a gente mais escuta hoje em dia é isso, né? A gente tem que buscar o nosso melhor. E ainda bem que a gente tem isso, porque antigamente não tinha essa opção. Né? Hoje em dia é curso, é Theta Healing, é coach, é curso daqui, palestra de lá. Access, e tem tanta a gente tem coisa, tudo, tem tudo. A gente tem muita informação. Então, não tem porque quem estiver insatisfeito, por favor, faça curso, vá atrás dos seus sonhos, porque não falta oportunidade. Pelo contrário, tem muita coisa aí aberta no mercado que as pessoas podem ir atrás e conquistar o que elas querem, né? Sim, hoje em dia tem tantas coisas, tem palestras gratuitas também no Instagram. Cursos online. No YouTube, na internet, enfim, em geral. Tem tantas coisas boas, tem tanto online quanto presencial. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais acesso a essas informações, essas coisas, do que se você pensar, de repente, 5 anos atrás. Não tinha nada disso. Não tinha tudo isso. Hoje em dia, procurar mesmo, assim, é difícil fazer sozinha, é difícil dar o primeiro passo. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Aí a minha ajuda veio atrás da cabala que eu faço com o meu mestre de cabala, ele que me tirou isso, surgiu dentro de mim e que fez eu acreditar que eu podia fazer. Então todo mundo tem que buscar ajuda para você conseguir seguir o seu caminho. Acho que isso é muito importante. Porque sozinho a gente não chega, acho que não chega em lugar nenhum, né? Você precisa de uma parceria, de uma pessoa que te direcione, não é? Você precisa ter um método, uma metodologia, um método, e tem que ter uma pessoa ali que te ajuda, um mentor. Sim. Porque senão você não consegue sair do lugar. Você muitas vezes fica roda e não sai do lugar. E fica infeliz. Fica infeliz e aquilo vai passando uma semana, passa um mês, passa um ano e você não sabe o que fazer. Então, assim, é buscar alguém que já chegou lá, que já passou por isso, que sabe como fazer, como te ajudar. Porque... Nossa, hoje em dia a gente tem muito, tem, como você falou, o processo de coaching, tem terapia, tem tantas coisas. E a gente, é um mundo de informações. É um mundo de informações. Né? E quanto mais você busca, mais você acha. Exatamente. Você vai abrindo não um leque. pode ficar parado. Quem falar que não tem opção, tem muita opção por aí. Tem muita opção. Que legal, Dani. O que você quer falar? Podemos falar de terapia holística? O que seria terapia holística? Hoje eu trabalho, além dos processos de coaching, que são... voltados também para essa parte de carreira, de empreendedorismo, eu também me redescobri nessa parte de terapias. Tá. Então hoje eu trabalho com mapa numerológico quântico, olha, que ele mostra legal. 11 casas numéricas de várias coisas assim da vida, enfim, que pode inclusive ajudar a descobrir a sua missão de vida, né? O que veio fazer aqui nessa terra, e também com radiestesia, que também ajuda nessa parte de curas, tanto físicas quanto emocionais, que tem também muitas dessas partes de crenças limitantes. Sim. Então a gente também acaba trabalhando hoje em dia o que a gente mais escuta é isso, né, de crenças limitantes. Eu fiz uma entrevista com uma amiga minha, que ela é Theta Healer, e foi muito legal. Muito legal, já fiz. Ela é de Portugal, a gente fez um Zoom, ainda vou colocar no meu Instagram em breve essa semana, se Deus quiser. Foi muito legal, foi esse assunto mesmo de crenças limitantes, porque a gente acaba com medo, você já tem aquilo programado na sua cabeça e você acha que não pode sair daquilo, né? Você já nasce com aquelas regrinhas e você acha que é muito difícil você conseguir sair. Você precisa de alguma pessoa que te ajude
e faça você acreditar que você pode sair dessas crenças, não é verdade? Sim, essas crenças, muitas delas a gente tem, digamos que hereditárias, que já vêm assim da nossa família, que já vêm dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, já vêm da nossa geração, da nossa família. Tem aquelas crenças que são, que a gente assiste nos jornais, na TV, então aquilo que a sociedade coloca, aquilo que a gente ouve no dia a dia, e tem as crenças que a gente tem por passar por algum trauma, alguma coisa. Então, por exemplo, uma mulher, ela foi traída, por exemplo. Então, aquilo marcou muito ela. Então, ela tem uma crença limitante que homem nenhum presta. Sim, e você coloca isso na sua cabeça de uma tal forma, você incorpora. Sim. Isso é muito ruim. Então, assim, tem crenças de todos os lados. Então, você tem que se policiar, usar técnicas para que você possa eliminar isso. Não é da noite para o dia, não é tão simples. Não deve ser fácil, com certeza não. Mas você vai limpando, tem várias técnicas, tem Ho'oponopono, você vai eliminando, você vai quebrando. Aí eu faço isso tudo que você falou, eu faço à noite, eu faço meditação, eu faço de tudo. Gente, hoje em dia a gente tem que buscar ajuda de tudo quanto é forma. Antes de dormir eu vou lá, ponho as meditações, durmo tranquilo, às vezes até durmo fazendo a meditação, eu ponho para os meus filhos escutarem. É muito importante, porque a sociedade hoje em dia está muito agitada, é muita informação, não é, Dani? Então, se a gente não, na hora de dormir, se a gente não buscar ajuda para acalmar, fazer as coisas corretamente, tudo passo a passo, a gente fica muito pilhado, né? É muita informação, ainda mais para as crianças, eu falo, é muita informação, antigamente a gente não tinha isso. Não tinha. Essa bando de informação que as crianças hoje em dia têm, isso mexe, né? Com o intelectual, com o intelecto, acho que é muito... Então, temos que acalmar. Então, meditação, acho que é uma coisa muito boa. Meditação foi a primeira coisa que eu fiz. Nossa, é maravilhoso, gente. De todas as terapias, a primeira que eu fiz foi a meditação. E realmente dá uma acalmada. Muito. Antes de dormir, então, maravilhoso. Você dorme sono, nossa, maravilhoso, é uma delícia. E ajuda muito, porque assim, nós, mães, quando a gente também está mais tranquila, mais centrada e mais relaxada e sabendo o que você tem que fazer... Você consegue passar isso para os seus filhos também. É verdade. Eles sentem muito isso. Nossa, eu sei quando eu estou ansiosa, a casa já fica agitada. A casa é normal, porque fica. você passa, os filhos sentem, não tem jeito. E aí fica aquela agitação na casa. Aí depois quando chega no final do dia, você sente aquele sentimento assim na casa, você fala, nossa, tá carregado, tá pesado, é porque tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo nervoso. Então você vai ali, você faz uma meditação, acalma, faz um Ho'oponopono. Nossa, adoro. E aquilo vai dando uma acalmada. Eu senti isso muito no meu filho. A partir do momento que eu comecei a usar algumas técnicas, que eu comecei a usar algumas coisas, ele mudou. Até no comportamento Então, dele. Mas eles mudam por causa da gente. A gente tem que mudar. Sim. Tem medo nós. Se a gente estiver ansioso, agitado, a criança é certeza que ela vai estar agitada e ansiosa. Isso é muito ruim, né? Você passar para o seu filho isso. Sim, e eles não sabem lidar com isso. Com certeza. Quanto menor, menos eles sabem lidar. Mais difícil. Então, assim, é muito bom. Ajuda muito. Olha que legal. Dani, como é que você está nas redes sociais? No Instagram tá @daniela.paviani e no Facebook tá Daniela Paviani Coach. Adorei te entrevistar, foi um prazer receber você aqui. Espero que a gente possa fazer mais vídeos juntas. Acho que tem tanto assunto, né, pra gente falar. Tem. E eu vi o seu Instagram, tem muita coisa para você passar. Então fica a dica para vocês, Daniela.paviani no Instagram e no Facebook. Daniela Paviani Coach. Então fica a dica para vocês. Acho que o que a gente aprendeu hoje, meditação, cuidar do outro, ter paciência, correr atrás dos seus sonhos, nunca desistir. E há males que vêm para o bem. Com certeza. Né? Mães, fica a dica para vocês, quem recebeu vai embora da empresa, não tem problema, não se preocupa, tudo tem um porquê na vida e a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado do programa. Dani, obrigada por ter vindo. Obrigada. Tchau, tchau.